Amâncio já conosco, direto de Brasília, para falar sobre o posicionamento do governo brasileiro, do governo federal, diante desse resultado que deu uma vitória a Nicolás Maduro, uma posição ainda de muita cautela, vamos dizer, de um pragmatismo diplomático. Túlio Amâncio, tudo bem? Boa tarde para você, bem-vindo entre nós. É isso, Thaís, Ju, Renan, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Você usou a palavra que mais cabe nesse momento, que é cautela. O Brasil não quer se comprometer para nenhum lado, nem dizer que é uma fraude que aconteceu na Venezuela, nem endossar a vitória de Nicolás Maduro. O Brasil quer que, de fato, o Conselho Nacional Eleitoral cumpra a promessa e mostre e comprove esse resultado que ele divulgou na madrugada já aqui no Brasil. Nós temos notas oficiais, eu vou passar para vocês, mas em resumo, o que o Itamaraty diz é isso. O Brasil, que a gente pode dizer que está em duas frentes acompanhando esse desdobramento, o day after da eleição na Venezuela. Tem a frente do Itamaraty e tem a frente do Palácio do Planalto, que é comandada pelo Celso Amorim, ex-chanceler, que é o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. O Itamaraty soltou uma nota curta, 3 parágrafos curtos, que diz o seguinte: o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Friso essa parte e chama atenção para esse último parágrafo. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de todos os desagregados por mesa de votação, ou seja, aquele comprovante, a ata de votação que sai em cada mesa eleitoral. Passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Eu conversei com o Celso Amorim também, antes do almoço ainda, porque agora à tarde ele está tentando viabilizar reuniões com observadores, principalmente com o Instituto Carter, norte-americano, que acompanhou a eleição na Venezuela, e com a ONU, que também acompanhou, que são considerados os institutos mais independentes, portanto, mais confiáveis desse pleito. Ele me disse o seguinte: olha, eu ia voltar hoje para o Brasil, segunda-feira, mas diante da situação, vou ficar mais tempo. Quero voltar amanhã, terça, mas se for necessário a gente vai ter que ficar mais, porque o CNE prometeu, de fato, a ata de votação, comprovar todos os votos, e a gente quer isso. Então, eu não vou corroborar nenhuma tese ou nenhum discurso de fraude, mas também não dá para chancelar essa vitória de Maduro enquanto a comprovação do CNE não vier. Então, o Brasil ele adota nesse momento a mesma postura que os Estados Unidos tomaram e também aqui no continente Chile. Chile foi um pouco mais duro que o Brasil, mas está mais ou menos na mesma linha de Colômbia. Tanto é que Brasil e Colômbia estão conversando e estão alinhados, muito bem alinhados, sobre essa eleição venezuelana, desde antes dela começar, quando ela ainda estava sendo discutida se Maduro iria ou não ia ceder para que acontecesse essa eleição. Então, pode ser que o Brasil e a Colômbia, também estudado entre os diplomatas dos dois países, soltem, no fim das contas, uma nota conjunta. Mas, por enquanto, Thaís, Ju e Renan, todo mundo em compasso de espera. O Brasil quer a comprovação do resultado divulgado na Venezuela. Agora, Túlio, eu vou pedir para você aguardar com a gente, porque na sequência a gente repercute um pouco mais esse assunto, porque o Ian Boechat, ao vivo de Caracas, tem as informações para a gente, as atualizações também por lá. Um dia de protestos, né, Ian? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu estou aqui na zona leste de Caracas e esse grupo de pessoas aqui atrás de mim, um grupo pequeno, principalmente de mulheres e crianças, decidiu vir para a rua para protestar contra o resultado das eleições de ontem aqui na Venezuela. A cidade, em geral, está muito tranquila, muito vazia. As pessoas parecem estar com medo de ir para as ruas. Houve panelaço em diversas áreas da cidade. Aqui, nessa pequena comunidade, conhecida como La Lucha, as pessoas decidiram vir para a rua para protestar.
A oposição afirmou ontem que não vai aceitar o resultado dessas eleições. Eles afirmam que houve uma fraude e que o candidato o opositor, Edmundo Gonçalves, venceu a eleição com uma diferença imensa de votos. Por enquanto, Nicolás Maduro continua comemorando a vitória. E poucas pessoas como essa decidiram vir para a rua para protestar. E a gente tem imagens agora ao vivo, Nicolás Maduro, né, Renan? Nesse momento já se manifesta e se autoproclama presidente. Diz que realmente está corroborando essa informação do órgão eleitoral, que teria dado 51% para o presidente, agora mais 6 anos à frente, né, do governo da Venezuela, uma decisão que foi muito questionada internacionalmente. O Túlio trazia para a gente esses detalhes, e agora o presidente se autoproclamando, já confirmando essa eleição por mais 6 anos, já eram 25 anos de ditadura, e agora mais 6 anos à frente, são 31 anos, ele se proclama então presidente. São imagens ao vivo para quem nos acompanha pela live ou mesmo na Band News TV, e você ouve ao fundo, que nos acompanha na rádio Band News FM, já essa fala. Apersonado ante el CNE para este acto oficial. O presidente Nicolás Maduro fala ali diante de muitas pessoas que acompanham essa cerimônia, uma imagem que contrasta com a imagem que eu vou descrever agora do Ian Boechat, né, que estava mostrando o protesto de pessoas ali, muita gente fazendo panelaço, as pessoas do lado de fora, um tempo bastante chuvoso hoje em Caracas, na zona leste de Caracas, onde ele estava, contrastando bastante com essa cerimônia, com toda a pompa, agora com o Nicolás Maduro falando ali diante do microfone. Túlio Amâncio, você segue conosco por aqui, já trazendo essa repercussão, e como a gente vê agora, né, proclamado o presidente, ele fala nesse momento, mas essa cautela que a gente mencionou agora há pouco, ela é fundamental, especialmente aqui quando a gente trata do governo brasileiro, porque é um parceiro comercial importante, a gente fala da maior reserva de petróleo global, um vizinho, né? Ou seja, são várias questões estratégicas que envolvem o governo brasileiro, e no âmbito da própria diplomacia é uma questão de xadrez. Até então, o presidente Lula fazia questão de falar de um governo democrático, de um governo que era ali apoiado pelo próprio presidente, algumas polêmicas mudando um pouco isso ao longo dos últimos tempos, mas fato é que para mexer essa peça nesse tabuleiro tem que pensar muito bem. É isso, a diplomacia brasileira ela é conhecida por ter essa habilidade. Agora vamos ver quanto tempo vai demorar para um pronunciamento mais contundente, porque o próprio Celso Amorim, ele disse que não tinha como validar o resultado que foi divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral sem a comprovação, sem ata mesa por mesa. Então, se ele mantiver esse discurso, o Brasil não vai reconhecer este resultado, a não ser que, de fato, essa comprovação venha. E a oposição diz que essa comprovação não vem porque essa prova não existe. Basicamente é isso. O Celso Amorim, ele me deixou claro que não paira desconfiança sobre o sistema eleitoral venezuelano. Ele é confiável. O problema é a transparência. É até, de certa forma, parecido com o sistema eleitoral brasileiro, porque é uma urna eletrônica, mas a diferença é que sai um comprovante, um papelzinho comprovando em quem você votou. Aí você vai e deposita esse papelzinho numa urna de papel. E aí a conferência é simples. Você pega o resultado da urna eletrônica, confere com a urna de papel. E é esse processo que a oposição disse que não acompanhou totalmente. Disse que acompanhou em 40% das urnas de toda Venezuela. Então, o Brasil quer que, de fato, isso seja comprovado, até porque a gente tem 5 meses até a posse, ou pelo menos a renovação dessa posse de Nicolás Maduro. E muita coisa pode acontecer no cenário internacional, endurecer os embargos para a Venezuela, caso a comunidade internacional não reconheça esse resultado, como é o que vai surgindo, porque quem reconheceu são os aliados
de Nicolás Maduro, mais favoráveis ao regime, como Honduras, como Cuba. Agora, Brasil adota a linha da cautela, ou os países mais democráticos adotam a linha de rejeição a resultado, ou a linha da cautela. E o Brasil está indo por este lado. Então, vamos ver se de fato haverá novos desdobramentos, o que esses observadores com os quais o Celso Amorim vai se reunir, o que eles vão trazer de elementos sobre essa votação, tanto a ONU quanto o Instituto Carter, que é norte-americano, que são considerados independentes, e qual vai ser a postura do Brasil sobre isso. Porque o presidente Lula, ele passou amanhã em São Paulo, já está voltando para Brasília, ele está querendo se manter inteirado, se manter por dentro deste assunto, sim, porque Venezuela é muito importante para o Lula. Ele já foi bem mais próximo de Maduro do que é hoje, depois de declarações recentes criticando o presidente venezuelano, mas é um país onde Lula disse que quer que a normalidade seja retomada, e até por isso ele manteve a ida de Celso Amorim para a Venezuela. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa tarde/noite, que podem ser horas decisivas para uma nova manifestação do governo brasileiro. Tá aqui a consultoria Eurásia Group, que é a maior consultoria de risco político internacional, falando sobre as críticas feitas recentemente pelo presidente Lula nas últimas semanas como uma mudança considerável do discurso. Túlio Amâncio, aqui entre nós, sempre bom ter você. Obrigada. Valeu, Túlio. Bom trabalho para você em Brasília. E olha, Renan, só queria Valeu, gente. complementar que a gente viu o Ian Boixá mostrando as manifestações e a consultoria Eurásia diz que a oposição deve organizar protestos nos próximos dias para questionar o resultado, só que o cenário mostra que as manifestações vão ser breves, vão ter pouca mobilização. Por quê? Porque o governo tem ali sofre a ação da polícia, a polícia reprime fortemente os protestos e isso deve desincentivar novos atos da oposição na Venezuela. Maduro conta com o apoio das Forças Armadas, conseguirá controlar qualquer agitação que saia do controle e continuará no poder, mesmo que fique mais isolado no cenário internacional. Aqui a análise que eu compartilho com vocês da Eurásia Group.